maioridade penal é um assunto polêmico e que divide opiniões e foi discutido ontem em reunião na Câmara dos Deputados em Brasília. A PEC que modifica a Constituição. Ela foi votada em primeiro turno pelos deputados. A gente acompanha agora a opinião de alguns especialistas da área criminal sobre esse assunto. 80% da população brasileira quer a redução. Os menores são vistos hoje com muito temor, como pequenas feras, né? Para reduzir a idade penal, você também tem que permitir ao adolescente de 16 anos dirigir. Isso significa que garotos com 16 anos vão poder ingerir bebida alcoólica. Então existe uma série de fatores que estão por trás que a sociedade, na hora de analisar a situação, tem que de fato avaliar. Vamos parar com essa demagogia. Vamos parar com essa pieguice. Com esses falsos escrúpulos. Sou favorável, sim, à redução da menoridade. Mas não tenho a ilusão que seria a solução por completo. Porque nem mesmo se for adotar a pena de morte, seria a solução. – 70% desses adolescentes que praticam atos infracionais não tem um pai dentro de casa, a mãe sai para trabalhar, ficam lá soltos na rua. Quem é que vai cuidar deles? A gente deixa eles soltos, né, mal orientados, desorientados, e depois pegamos eles aos 16 anos e jogamos numa penitenciária. É isso? Será que é realmente isso que o Brasil quer, que a sociedade brasileira deseja? É isso que nós queremos? Eu acho que esse deve ser o debate. E a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio, já que ontem, né, na Câmara dos Deputados, foi votado em primeiro turno, eles aprovaram, né, pela PEC. E aqui eu converso com o Dr. Négis Rodarte, né, que é advogado, professor da Escola Superior de Advocacia, conselheiro da OAB e membro da Comissão de Assuntos Penitenciários. Dr. Négis, boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, é uma alegria novamente aqui estar para colaborar dentro de minhas limitações com esse assunto por demais polêmico. Dr. Négis, a gente viu que é bem polêmico, né, este assunto e divide muitas opiniões. Sim, para nós tratarmos desse assunto, nós temos que ter, antes de tudo, grande serenidade, grande prudência, porque os reflexos serão grotescos, serão enormes esses reflexos. E não podemos agir com populismo penal, não podemos agir buscando os holofotes para angariar votos, mas sim com a razão, com a consciência. E como que está o índice de criminalidade hoje? Ele vem aumentando, né? Indubitavelmente, o índice de criminalidade é alarmante. Porém, temos que raciocinar o seguinte: será que imposição de penas desumanas, isso é a solução para esse mal? Esse é o remédio adequado? Creio eu que não. Não somente eu, modestamente, conforme eu disse, mas especialmente dados reais, dados científicos, dados concretos. São vários pontos que devem ser observados, né, dentro desta PEC. E a questão também do reflexo disso, né, para o nosso sistema carcerário, que hoje é muito precário, a gente sabe disso. Eu acho interessante a argumentação de que leis devem ser modificadas, que o nosso Código Penal é arcaico. O que tem que se fazer é aplicar a legislação, é aplicar a lei. Conforme eu disse, muitos argumentam que a nossa legislação não modifica. Muito pelo contrário. Desde 1940, mais de 150 tipos penais dentro do nosso Código Penal foram modificados. Penas foram passadas de forma mais dura, mais pesadas. Porém, o resultado foi totalmente contrário. Hoje, nós temos um índice de reincidência do sistema carcerário atual de 70%, 70%, bastante elevado. Hoje nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Estamos atrás de Estados Unidos, Rússia, China, aí vem o nosso querido Brasil. Será que realmente, modificando a lei, colocando esses menores
de 18 anos, no sistema carcerário atual, nós vamos ter uma educação para eles, nós vamos reintegrá-los à sociedade, que é o objetivo de todos nós. E outro ponto muito relevante, é muito fácil falar, argumentar, pedir, quando a ponta do chicote está aprontada para o próximo. Temos que analisar se acontecer conosco. Um outro dado certo, promovido dentro de um instituto de pesquisa, IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, aponta que o índice de reincidência do sistema atual do nosso Estatuto da Criança e Adolescente é de 30%. Dentro do sistema carcerário, conforme falei agora há pouco, é de 70%. E a gente sabe que em outros países, né, que eles tinham o sistema, tinham voltado para a maioridade penal, né, a comprisão de menores infratores, mas eles voltaram atrás, né, e voltaram com os 18 anos, porque não deu certo. Muito bem, nesse tópico eu vou citar agora alguns estados americanos. Lá ocorreram modificações, reduzindo a maioridade penal, salvo engano, em 24 estados. Porém, o objetivo não foi atingido, pelo contrário. A escola do crime proporcionou, sim, um aumento da criminalidade. Então, justamente nessa situação que digo, temos que ter prudência, temos que ter respeito e temos que aplicar a lei. Agora, não posso omitir de dizer o seguinte: muitas manifestações existem, louvável, muito prudente, legal, interessante. Porém, nós temos que fazer essas manifestações para aplicar a lei, não para modificar. Temos que aplicar. Aí sim, podemos questionar, essa lei é válida ou não é. E se realmente for votada, né? A gente viu que passou pelo primeiro turno, foi aprovada, mas ela precisa ser votada em segundo na Câmara, depois mais 2 turnos no Senado, ainda tem que ser sancionada pela presidente Dilma. Será que todo esse processo e for aprovado, esses meninos, esses adolescentes vão conviver, né, como maiores e vão, né, pagar penas junto com outros, né, penitenciários, outros presos? Será que isso vai ser bom? Isso vai diminuir a criminalidade? Nós temos que buscar a realidade, o momento que nós estamos vivendo. E por que eu vou sustentar esse ponto de vista? Ora, se nós temos um déficit dentro do sistema prisional hoje de mais de 210 mil vagas, com mais de 300 mil mandados a serem cumpridos, executados, aonde que nós vamos colocar esses menores? Ora, a lei diz, tem que estar o estabelecimento prisional separados de outros criminosos. Porém, isso é balela. O Estado não proporciona essa situação. O que nós temos que agir é cobrar, sim, do político, cobrar do responsável, cobrar do executivo, para que dê condições de se aplicar aquilo que nós temos. Acho que falta em políticas públicas, não é, doutor Neves? Sem dúvida. Falta consciência, responsabilidade e, acima de tudo, honestidade dos políticos. Ok. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Universitário Notícias, esclarecendo, né, este assunto tão polêmico e que ainda vai dar muito assunto aí, com certeza. Estou sempre à disposição e repetindo, o índice de reincidência hoje, daquele maior de 18 anos, é de 70%. O índice de reincidência hoje, do menor infrator, é de 30%. Vamos, então, equiparar esse índice a mais de 70%? Isso não é razoável, isso não é humano, isso não é lógico. E não vai mudar a criminalidade no Brasil. Sem dúvida. Uma boa noite, doutor Neves. Muito obrigada pela sua presença. Sempre às ordens. E a gente fica por aqui, a gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá, uma boa noite.